Ok. Eu quero saudar todos os irmãos que estão reunidos nessa noite aqui. E também saudar todos aqueles que estão sintonizados no vídeo na internet. E hoje nós vamos trazer uma palavra hoje que vai falar sobre o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Amém? Vamos meditar então na palavra de Deus. Em João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, porque por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então hoje nós vamos meditar sobre essa revelação da palavra de Deus. Porque vemos dias em que há uma grande polêmica no mundo, né? As pessoas estão em dúvida, sem saber o que está acontecendo. São tantas coisas que ocorrem, algumas coisas com base na palavra, outras não estão dentro do Evangelho. Então a gente está meditando nesse tema hoje da palavra de Deus. Porque o espírito do erro, a Bíblia fala que esse espírito que vem para enganar o mundo, enganar aqueles que conhecem a palavra de Deus, que já são conhecedores do Evangelho, a Bíblia diz que esse espírito é um espírito que o mundo os ouve. A palavra de Deus diz que o espírito, aquele que tem o Espírito de Deus, ouve a palavra de Deus, e aqueles que também já são salvos, ouve aquele que é de Deus. Mas pelo outro lado, aqui está claro na Bíblia, diz que também aqueles que têm o espírito do engano, o mundo os ouve. Então nós podemos fazer aqui uma comparação com os dias de Noé. Nos dias de Noé, a Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça. E só 8 pessoas foram salvas nos dias de Noé. Então hoje nós podemos fazer uma observação clara também, que uma pessoa que se levanta nesse mundo com o espírito do erro, ele vai dominar multidões. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que a besta se levanta do mar, a outra besta se levanta da terra. E essas forças que se levantam no mundo, elas se levantam nos braços do povo. É o povo que dá força à besta. É o povo que dá força às bestas que vão se levantar do Apocalipse. Então, se o espírito do anticristo, ele tem o poder de dominar as massas e as multidões, muito mais do que aqueles que têm o Espírito de Deus, nós podemos fazer uma comparação bíblica, quando Paulo, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, e no versículo 29 e versículo 30, o apóstolo Paulo abraça os presbíteros da igreja de Efésio e diz: vocês não verão mais a minha face. Paulo sabia que não ia mais voltar, mas ele disse: mas se levantará do meio de vocês homens que torcerão a palavra de Deus e farão negócio de vós. O espírito do anticristo agora se levantaria dentro da igreja de Efésio, quando o apóstolo Paulo não podia mais voltar, porque agora ia ser arrebatado para o céu. Então o que nós vemos hoje? Que o espírito, a pessoa que tem esse espírito do anticristo, do erro, ele pode dominar as massas. Um servo de Deus, para ele levantar 500 pessoas para pregar a palavra, tem que orar muito, pedir muito para Deus. A pessoa que tem o espírito do anticristo, ele fala assim: eu vou estar no Anhangabaú, eu quero 10 mil pessoas lá, quando a gente tem 10 mil pessoas lá, porque o espírito do anticristo, ele manipula as mentes, ele tem um domínio de muito mais pessoas do que mesmo o espírito de Deus. Porque o mal já está no mundo. O mal já é governo do mundo. Então, se um falso profeta que tem o espírito do anticristo falar: eu quero 10 mil pessoas amanhã em Santa Amaro, vai estar lá 10 mil pessoas. Porque ele tem o espírito do anticristo que já governa o mundo. Agora, um homem de Deus falar: eu quero 10 mil pessoas, é difícil. Porque Deus vai trazer só o que é dele, e o que é de Deus é pouco. Então, por isso que é fácil descobrir uma pessoa que tem o espírito do erro na vida dele. As coisas são mais fáceis, porque não tem que lutar com o espírito que governa o mundo. Ele já trabalha por
o espírito que governa o mundo. Então, o que eu diria que o espírito do anticristo, ele tem várias faces. Ele tem uma face de fazer muitos sinais e maravilhas para poder atrair as multidões. Ele tem uma face que o mundo ouve o que ele diz facilmente. A linguagem dele é fácil de entender porque ele já tem o espírito do mundo. Essas pessoas que acompanham esses falsos profetas, não há evidência de mudança na vida das pessoas. Elas não se arrependem, não se convertem, porque elas já vão seguir aquele espírito, porque não precisa mudar nada. E nós vemos em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que Deus provou o povo de Israel 40 anos no deserto, para ver se eles guardavam a sua palavra, para depois Deus os abençoar. E o Senhor diz para que eles vissem que o homem viveria de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, quando teve a tentação com Satanás no deserto, ele falou para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você vê ali, Satanás querendo facilitar tudo para Jesus, e disse, não é fácil não. Não é fácil, tem que obedecer a Deus primeiro. Tem que guardar a palavra de Deus. Então, aqueles que são guiados pelo espírito do erro, não tem dificuldade para eles. Aonde ele estiver, as multidões estão em volta. Porque não precisa ter libertação. O próprio demônio traz as pessoas para estar em volta do espírito do erro. Mas aqueles que são de Deus, a luta, a dificuldade, a resistência para aglomerar pessoas. Por isso que dá para descobrir facilmente pela palavra de Deus que aqueles que têm o espírito do mundo, o mundo os ouve. É o que João diz aqui no capítulo 4 de 1 João e versículo 4. Ele diz claramente, pois aquele que tem o espírito do mundo, o espírito do anticristo, o mundo os ouve. Tudo que ele faz é agradável ao mundo, porque já é o espírito do mundo que está usando ele. Ele não tem nem que orar, nem jejumar, nem fazer nada. As pessoas que estão possessas daquele espírito do anticristo vão amar e adorar. Eu quero 10 mil pessoas amanhã, está lá 10 mil pessoas de joelho diante dele. Por quê? Porque é o espírito do anticristo chamando aqueles que já têm também o espírito do anticristo. Então, vejam o que está escrito na palavra. Aqueles que têm o espírito do mundo, o mundo os ouve. Mas aqueles que têm o espírito de Deus, é uma meia dúzia que ouve. Só aqueles que são realmente de Deus e que têm o espírito de Deus. Noé era pregador da justiça. E só 8 almas acharam graça na mensagem de Noé. Ele e a sua família. Mas se Noé tivesse o espírito do engano, aquelas pessoas tinham se salvado. Porque Noé tinha pregado o espírito do mundo. Tinha falado o que eles queriam ouvir. Não o que Deus quer que nós façamos. Que é guardar a sua palavra. E andar em novidade de vida. Então, esse discernimento do espírito do erro e do espírito da verdade é justamente porque Deus quer que aqueles que são dele guardem sua palavra. E aqueles que estão envolvidos com o espírito do mundo não precisa guardar nada, não precisa ter marca de Deus, precisa ter marca do evangelho, as evidências da palavra. É de qualquer maneira, é na porta larga mesmo. Por isso que nós estamos caminhando para um tempo difícil. Um tempo em que as pessoas aprenderão o evangelho do anticristo, não o evangelho da palavra de Deus. Então tem várias faces. O mundo ouve essa pessoa. O povo ama o profeta mais do que Jesus. Adora mais o profeta do que Jesus. O povo recebe porque ele chora e ora, né? Dizendo que é ele que faz o milagre, ele que é o cara. E ele se torna lugar como se fosse um Messias, e dizendo que tudo sai dele, que ele que é o cara. E o povo vê como um alfa. Vê o falso profeta e o anticristo como um alfa, quando o alfa e o ômega é Jesus. Quem é de Deus só reconhece Jesus como um alfa. Não há homem nenhum na terra, com espírito nenhum, que assuma a posição de único, de alfa, de pessoas iluminadas que merecem adoração. Os que são de Deus só adoram a Deus, só adoram o Senhor Jesus. E Ele que é o mediador entre Deus e os homens. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E graças a Deus.